Dúvidas sobre dependências. Meu nome é André Traves e essa seria a live de hoje. Oi, meu povo! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, Andressa, Joselma. Me digam aí se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que eu possa aí trazer uma reflexão sobre o tema que eu lancei na sexta-feira aí, para que a gente pudéssemos estar falando sobre, na nossa live de hoje, né? Pudéssemos estar aí discutindo, trazendo as dúvidas sobre um tema tão complexo, um tema tão importante, principalmente no momento que nós estamos hoje, né? Então, estão dizendo aí, Andressa, Joselma, que estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Então, veja, minha gente, para quem não me conhece, meu nome é André Traves, e sou psicoterapeuta, sou psicólogo com uma especialidade nessa área das dependências, que eu sou apaixonado em falar sobre esse assunto, em falar sobre esse tema, dou aula sobre esse assunto, palestras, treinamentos, e aí também tenho a especialização na área da psicologia clínica, da psicologia hospitalar, da forense, então sempre pautado na minha abordagem, que é a análise psicodramática, que acredito que o paciente, né, a pessoa, ela sempre vai precisar estar mobilizada o nível da sua angústia, pautada e baseada nas sensações e sentimentos, para que a gente possa aí desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Enzo, obrigado pela presença. Então, o que eu quero trazer aqui para que a gente possa refletir, minha gente? Eu lancei na sexta-feira uma perguntinha ali, dúvidas, né? Dúvidas sobre dependência. E vocês acreditam que não veio uma pergunta sobre o tema, não veio uma pergunta sobre o assunto. E aí eu fiquei me pensando, né? Fiquei pensando comigo aí sobre essa situação. Será que as pessoas não têm nenhuma dúvida, não têm nenhum questionamento, não tem nada a trazer sobre dependência? Será que as pessoas sabem tudo sobre dependência? Quando as pessoas lançam uma live sobre ansiedade, sobre depressão, nesse momento que nós estamos vivenciando aí a questão da pandemia, né? Como superar a pandemia, como lidar com a pandemia, o que fazer com a pandemia.
Olha, é um número enorme de pessoas que entram para assistir essa live. Quando falam sobre essas questões que eu trouxe para vocês, as lives lotam, as pessoas mandam nas caixinhas de perguntas vários questionamentos sobre esses assuntos, sobre esses temas. E aí a minha preocupação, e também muito triste, eu fico muito triste e muito preocupado quando eu lanço uma caixinha de perguntas, de dúvidas sobre dependência e ninguém manda nada. Então, um questionamento aí, uma reflexão, na verdade, que eu quero trazer para vocês é: você sabe o que é dependência? Você sabe como lidar com a dependência? Você conhece as dependências? E é uma pergunta, Matheus, obrigado pela presença, Valdinei, obrigado pela presença. E aí, essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês, porque eu fico muito preocupado quando as pessoas elas ficam no nível de um senso comum com relação a patologia tão grave, com relação a um assunto tão grave, né? Que vai permeando aí tantas famílias, permeando tantas pessoas no nosso dia a dia. E não vir uma pergunta na caixinha me deixa realmente assustado. Por quê? Por que que eu deixo de lado essa patologia? Por que que eu não quero entrar em contato para falar sobre esse assunto? A gente falou em uma das lives a dificuldade que as pessoas têm em falar sobre sexo, sobre sexualidade, falar sobre substâncias, né, sobre drogas, sobre dependência. Então tem alguns assuntos ainda que é muito tabu na sociedade. E aí fica realmente tudo embaixo do tapete. As pessoas, elas não procuram informação, elas não procuram conhecimento e ficam atuando em cima de um senso comum. O que é o senso comum? É o que eu acho, é o achismo. Então a gente fica em cima do achismo e a gente não fica pautado em algo real, em algo pautado na questão científica, na questão de um adoecimento, de uma doença tão grave que acomete tantas pessoas. Como a gente já falou sobre isso algumas vezes, o número de dependentes, o número de pessoas que fazem uso abusivo de substância, o número de comportamentos não saudáveis que estamos tendo aí, principalmente nesse momento da pandemia, em situações anestésicas, aumentaram absurdamente. E ainda assim as pessoas têm uma dificuldade de falar sobre isso. Ainda assim as pessoas têm uma dificuldade de poder discutir e de poder refletir sobre esse assunto, sobre esse tema tão grave. Então, por que eu queria que a gente refletisse? Por que será que eu não falo sobre esse assunto? Por que será que eu não falo sobre esse tema? Por que será que quando eu tenho uma oportunidade da gente poder refletir sobre algo tão ainda rotulado, tão ainda no nível pejorativo, no nível julgador, por que quando eu tenho esse momento, eu tenho essa oportunidade, eu não utilizo esse espaço, esse momento para isso? O que você está fazendo do seu tempo? O que você está fazendo das suas angústias? O que você está fazendo das suas dúvidas? Porque esse momento que eu trago aqui de domingo, às 18 horas e 16 minutos horário de Brasília e às 21 horas e 16 minutos horário de Portugal, nesse exato momento, porque terminou o horário de verão aqui, é para isso, para que a gente possa tá trocando, que a gente possa estar discutindo e possamos estar refletindo. E aí não ter nada, né, na caixinha de pergunta, na caixinha de dúvida, é o que eu quero que você reflita. Por que sobre ansiedade você traz lá vários assuntos, várias perguntas? Por que sobre depressão? Por que sobre emagrecimento? Por que sobre exercício físico? Por que sobre tantos outros assuntos? André, obrigado pela presença. Por que tantos outros assuntos? As pessoas, elas borbulham de questionamentos, borbulham nas lives, lotam as lives para falar sobre esse assunto, para falar sobre esse tema. E quando eu trago uma oportunidade para que a gente possa refletir, discutir sobre essa patologia tão grave que são as dependências,
não me vem uma pergunta, não me vem uma dúvida sobre isso. E aí, a preocupação também é essa. Se eu não tenho dúvida, ou é porque eu conheço, ou é porque eu sei, né, sobre a patologia e, consequentemente, eu consigo, de uma forma saudável lidar com essa patologia. Mas, por outro lado, é um ponto que eu não vejo no dia a dia. Tanto o familiar, quando entra em contato comigo, quando o paciente entra em contato comigo, quando a empresa entra em contato comigo, quando eu percebo e observo geral a sociedade, não é o que eu observo, não é o que eu percebo, o nível de conhecimento, o nível de postura saudável para lidar com uma patologia tão grave. E quando tem uma oportunidade, Fernanda, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E quando tem uma oportunidade para que a gente possa refletir e discutir sobre as dúvidas que as pessoas têm sobre isso, não vem nada. Então, esse é um ponto que eu quero que a gente possa refletir, né, sobre essas questões, sobre esses assuntos. Porque se a gente for compreender que não vem uma pergunta, não vem uma dúvida sobre dependência, pressupõe que as pessoas estão conseguindo lidar de uma forma saudável com essa patologia, com essa doença tão grave. Mas na minha percepção e na minha prática não é o que eu consigo perceber, não é o que eu observo, não é o que eu vivencio no meu dia a dia. E essa é a minha preocupação, né? Então eu não utilizar o espaço, as pessoas muito relatam isso, eu não tenho condições de pagar uma orientação, eu não tenho condições de pagar terapia, eu não tenho condições de pagar uma consulta. E aí, quando surge uma oportunidade aqui, uma oportunidade a gente estar livremente, abertamente, para poder discutir e refletir sobre determinado assunto, que nesse caso são as dependências, não tem uma procura. E essa é a minha questão que eu quero que a gente reflita durante essa semana. Porque a live de hoje era exatamente sobre isso. Dúvidas sobre dependência. E se não tem as dúvidas sobre dependência, não tem o porquê ocorrer essa live de hoje. Então, por isso que no início eu coloquei, né, o tema e falei, essa seria a live de hoje, porque a live de hoje seria para eu responder e para eu trazer reflexões sobre as dúvidas que vocês deveriam estar trazendo na caixinha de pergunta que eu coloquei na sexta-feira. Então, minha gente, fica essa reflexão para vocês hoje, né? Se o objetivo nosso hoje aqui, o meu objetivo principal era estar discutindo com vocês, era estar refletindo com vocês, era estar tirando a dúvida de vocês sobre um tema, sobre uma patologia tão grave e não teve nenhum retorno, não teve nenhuma resposta, realmente não tem por que essa live acontecer. Mas eu tenho responsabilidade com as questões em que eu me coloco a fazer. Eu tenho responsabilidade nas minhas atividades que eu me coloco a fazer. E por isso que eu resolvi vir aqui falar com você, dar uma satisfação, por que essa live não iria acontecer, por que essa live não vai acontecer hoje. Exatamente porque você aí não me trouxe nenhuma dúvida, não me trouxe nenhum questionamento para que a gente pudéssemos estar refletindo e discutindo aqui no nosso momento, né? Esse momento que eu abro, nesse momento que eu trago para que a gente possa estar realmente tendo um espaço, né? Principalmente aquelas pessoas que dizem não ter condições financeiras de estar custeando uma orientação, de estar custeando um tratamento, de estar custeando uma consulta. Então, eu abro um espaço para que as pessoas possam estar aí amenizando pelo menos um pouco essa angústia. Mas, como eu digo, ninguém escolhe adoecer, ninguém escolhe ser doente, mas a qualidade de vida saudável é uma escolha da pessoa. O que você está fazendo com a sua angústia? Como você está lidando com as suas angústias e com seus conflitos? Como você está lidando com o seu tempo? Como que você está usufruindo da melhor forma, da forma mais saudável do seu tempo? Como que você está lidando com o seu senso comum do achismo diante das circunstâncias da realidade, diante de uma patologia tão grave que são as dependências? Então,
essa é a minha reflexão para vocês para a semana. E espero, sinceramente, de coração, que você possa ter consciência e que você possa compreender a gravidade que é essa questão das patologias e a gravidade, né, que é ter um espaço aberto e não ter dúvidas, não ter questionamento, não ter público para que a gente possa falar sobre um assunto, sobre uma temática tão importante nos dias de hoje. Então, eu espero que você não esteja vivendo de acordo com o senso comum que você tem, com seu achismo dessa patologia. Que você procure informação, que você procure conhecimento. Fernando, obrigado pela presença sobre essas questões que ainda assim, nos dias de hoje, é bastante preconceituosa os relatos, os discursos sobre essa patologia tão grave. Não vejo um acolhimento, não vejo uma humanização quando se fala sobre dependência. E precisamos falar sobre dependência, precisamos falar sobre sexualidade, precisamos falar sobre vários assuntos que é um tabu ainda nos dias de hoje. Deixa eu só ver aqui o que tem aqui de questionamento de vocês. A Juscelma colocou: sexta-feira tive um dia com capiroto no trabalho, não vi a caixinha. A caixinha, Juscelma, eu coloquei na sexta-feira e ficou até sábado, metade do dia. 24 horas que ficou ali no meu stories, né? Eu acho que é isso, né? Você é um profissional... você é muito profissional no que faz e muito grande oportunidade esse espaço que você tem dado a todos. O André colocou aqui pra gente, pra mim. E é isso, André, é isso que me deixa preocupado. É um espaço que eu trago aqui para que a gente possa refletir, para que a gente possa discutir, para que a gente possa tirar dúvidas. E quando eu trago uma caixinha para que as pessoas possam trazer todas essas questões, e principalmente as angústias diante de uma patologia tão grave, não me tem nenhuma pergunta, não me tem nenhuma dúvida. E é por isso que a live de hoje não tem o porquê acontecer, não tem o porquê ocorrer, mas é da minha obrigação, é o meu dever vir aqui e clarear e explicar e para você o porquê que essa live não vai acontecer. Não é por falta de profissionalismo meu, não é porque eu não estou aqui, não é por uma preguiça, não é por um desdenhar meu, e sim exatamente do meu público que não me traz nenhuma questão, nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Mas vamos seguir em frente. Espero que todos tenham uma ótima semana, que possamos refletir com essa questão que eu trouxe para vocês e quem sabe futuramente possamos estar mais ativos diante das questões que envolvem essa patologia tão grave que eu estou dizendo, principalmente diante dos nossos anestésicos do nosso dia a dia, que possivelmente pode evoluir para um grau de dependência. E aí é muito grave. Como que nós vamos cuidar e como nós vamos desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável diante de uma patologia que ainda assim nos dias de hoje as pessoas têm um olhar muito preconceituosos, julgadores e condenadores. Gente, espero que vocês tenham um restante de domingo maravilhoso, um feriadinho amanhã, né? Pra quem aí no Brasil, que é o feriado, aqui em Portugal não é, mas que aproveite esse feriado, que é um feriado bastante angustiante também, bastante sofrido por ser finados, e nós trazemos aí, né, bastante sensações, sentimentos diante das perdas que nós tivemos na vida, mas que possamos lidar de uma forma saudável, e que tenhamos uma semana bastante maravilhosa, uma semana bastante saudável. Minha gente, qualquer dúvida, me mandem no direct, me mandem aí no privado e vamos conversando. Como eu digo, sempre estou aberto. Quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos ter e eu vou encontrar na minha trajetória de vida. Beijo, minha gente!